Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para juntos cultuarmos ao Senhor. Você já cantou, adorou ao Senhor através dos louvores e agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Antes de meditarmos, feliz Dia dos Pais. Está terminando, mas ainda é o Dia dos Pais. Que o Senhor possa abençoar você, pai, dando sabedoria, orientando, dando discernimento para que você possa tomar decisões. E é muito importante você ter a direção do Espírito Santo na sua vida, nas suas atitudes, para realmente ser aquela pessoa que faz toda a diferença na sua família. Que Deus te abençoe ricamente. Um ótimo dia para vocês, pais que me assistem, todos os pais da nossa igreja e aqueles também que porventura vierem assistir esse vídeo. Que Deus abençoe. Curve a sua cabeça por um instante, nós vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco neste momento. Pai amado, Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reunidos através deste canal para meditarmos um pouquinho da Tua palavra, com alegria nos nossos corações. E fala conosco, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz, que não seja eu falando, mas que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. É que eu te peço, e todos que forem ouvir, Senhor, que o Senhor possa ministrar, tocar e falar em cada um individualmente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã nós estávamos lá na igreja, um culto presencial, logo cedinho, às 9 da manhã. Foi uma grande bênção, Dia dos Pais, nós também trouxemos uma palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, aquela palavra que Deus, usando o seu servo Davi, fala a Salomão, dando algumas instruções para que ele permaneça firme, porque ele tinha uma grande obra de construir um templo, mas a importância que Davi deu para que o seu filho ficasse firme nos caminhos do Senhor. Ele não estava preocupado em deixar uma herança, um legado de bens, de riqueza, mas sim a fidelidade na parte espiritual. Então, os pais hoje têm um papel fundamental para educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. E é sobre esse tema também, sobre pais, que nós vamos meditar hoje um pouquinho. 3 escolhas, 3 pais, um avô, o pai e o neto. E 3 decisões distintas. E nós aprendemos muito com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem tudo para nós. Tudo que nós precisamos está relatado na palavra do Senhor. Então, essas lições são muito importantes. E eu quero começar com aquele versículo lindo. Eu gosto demais desse versículo que está em Provérbios 17, 6. Na Bíblia Viva eu peguei essa linguagem mais simples para que a gente entenda bem dentro do meu tema. Diz assim, Provérbios 17, 6. O maior orgulho e alegria para os velhos são seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Daí nós pegamos o avô, o filho e o neto. O maior orgulho e alegria para os velhos são os seus netos. Para os filhos, o maior motivo de orgulho é o seu pai. Então, aquilo que você deixa, né? O avô deixando para o filho, né? E o filho deixando para o seu filho, que seria o neto do avô. Então, é importante o legado. O legado é aquilo que nós transmitimos de uma geração para outra. São ensinos, são princípios, são bases espirituais que adquirimos com o decorrer de experiências que o Senhor vai nos dando e a gente vai transmitindo essas experiências para os filhos para os outros filhos e aí vai passando de geração em geração. Mas aqui, nesse tema que eu peguei, 3 escolhas e pautado aqui em cima da palavra, 3 reis que tiveram escolhas. E engraçado que a gente vê que às vezes tomamos escolhas tremendamente terríveis, porque não consultamos ao Senhor, deixamos de andar nos seus caminhos. Eu quero que você abra comigo a palavra, ou pelo menos acompanhe essa leitura, anote aí para que depois você possa ler com calma o que nós vamos estudar a respeito do avô, do filho e do neto. Segundo Crônicas, capítulo 28, eu vou ler alguns versículos e você preste atenção nessa leitura. Segundo Crônicas 28, de 1 a 6, depois eu vou ler o versículo 8 e depois o versículo 24 e 25, mas que vai resumir o reinado de um rei, o avô de Ezequias, que era Acás, pai de Ezequias, e Ezequias
pai de Manassés. Então, esses três reis, o avô, o pai e o neto, cada um fez a sua escolha, cada um teve as mesmas oportunidades dadas por Deus. Todos os três são descendentes de Davi, né? E Deus havia prometido a Davi que jamais deixaria de abençoar a sua descendência, né? A sua dinastia, ou seja, os seus filhos, os filhos dos seus filhos herdarão o reinado. Mas tinha uma condição, deles permanecerem fiéis nos caminhos do Senhor. Mas como nós falamos, escolhas. A escolha é individual. E nós vamos ver então essas três escolhas desses três reis da mesma família. Segundo Crônicas 28, de 1 a 6, diz assim: Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. Porque Peca, que era o rei de Israel, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Olha a consequência de alguém que não obedeceu ao Senhor. Um rei que tinha consciência da importância de servir ao Senhor, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí tem as consequências, né? Então Acás foi um péssimo rei e um péssimo pai. Nós vamos falar depois do seu filho. Levou para dentro do povo o pecado, adorando outros deuses. Trouxe a idolatria. Você viu aí que ele levantou altares, cultuava tudo quanto era deuses, né? Levantava altares para cultuar esses deuses. Quando que tinha um único Deus verdadeiro, que o povo de Israel era um povo distinto, era um povo que habitava no meio dos cananeus, sabia que aqueles cananeus tinham idolatria, cultuavam deuses, e eles tinham o Deus verdadeiro, e agora ele traz a idolatria. Aí tem as consequências, ele fez o que era mal, e como você viu aqui, né, versículo 5, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel. Além dos sírios, os próprios seus irmãos, as 10 tribos do norte, que são outros reis que estão governando, vão levar cativeiros as 2 tribos, Judá e Benjamim. Veja a consequência. E aí, num só dia, por causa desse pecado da desobediência, 120.000 homens preparados para a guerra morreram. Consequência de um rei que não teve sabedoria para levar aquele povo nos caminhos do Senhor. E eu quero agora o versículo 8, para que a gente possa continuar vendo aquilo que aconteceu nesse reinado desse rei Acás. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Além de morrer aqueles soldados, 120.000 homens, agora 200.000 que são levados do povo, mulheres, crianças, são levados cativos, e um grande despojo, consequência da desobediência. Agora, para nós terminarmos, 24 e 25 do mesmo capítulo 28 de 2 Crônicas, falando sobre o rei Acás ainda. 24, e ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. Olha a situação espiritual desse rei. Ele ajuntou os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares de todos os cantos de Jerusalém. Também
em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Nós sabemos no decorrer também da história dele que ele vai travar uma batalha com outras nações e ele vai pedir socorro a um dos seus inimigos, o rei da Síria. E ele vai pagar para ser protegido pelo rei da Síria e o rei da Síria não o protege. E ainda ele vai queimar incenso aos deuses do rei da Síria. Ele falou, ó, já que a Síria não me protegeu, eu vou cultuar os deuses deles. Por isso que ele agora vai na casa do Senhor como uma revolta, como uma rebelião interna, porque estava em conflito, separado de Deus, escolheu abandonar os caminhos do Senhor. E agora ele faz o quê? Ele vai e pega os utensílios, como nós lemos, quebra em pedaços, tudo aquilo que havia sido consagrado, com todo cuidado, com toda a santidade que exigia, cada utensílio tinha uma finalidade na casa do Senhor, onde habitava a presença do Senhor. Quando a pessoa está longe, distante dos caminhos do Senhor, ela não tem a mínima noção do que ela está fazendo. Abandonou os caminhos do Senhor, consequência em cima de consequência, o seu exército foi dizimado, o seu povo foi levado cativo, o despojo do seu povo foi levado por causa de um líder que levou o povo a pecar. Se ele pecava, se ele adorava outros deuses, ele abriu a porta para a sua nação pecar. E aí a gente vê uma nação quando está longe dos caminhos do Senhor, quando não tem um Deus verdadeiro, quando não ora para o Deus único e verdadeiro que nós conhecemos. Por isso que eu oro e peço a você que ore muito pelo Brasil. O Brasil precisa muito das nossas orações. O Senhor Deus tem que ter misericórdia desta nação para limpar toda a mentira, toda a podridão, toda a corrupção, para dar chances para esta nação se reerguer novamente. E nós precisamos orar para que os nossos líderes tenham temor e tremor do Senhor para conduzir uma nação. Uma nação conduzida nos caminhos do Senhor, ela prospera. Mas esse rei foi negligente. Ele sabia muito bem o que deveria fazer para agradar o Senhor. Como poderia alcançar as vitórias? Era servindo o único Deus verdadeiro. Mas ele escolheu abandonar os caminhos do Senhor e adorar todo tipo de ídolo que as demais nações adoravam. Consequência, ele trouxe esse tremendo caos para dentro do povo de Israel. Então, o avô. E agora ele vai ter um filho. Ele tem um filho. Embora ele tenha queimado alguns filhos na fogueira, como em holocaustos, né? Em holocaustos aos ídolos pagãos, chega na tua cabeça você oferecer o seu filho em holocausto. Ele fez isso. Mas agora nós vamos ver um dos seus filhos, o Ezequias, que era filho de Acás, rei também, sucessor, né? Ezequias agora, o seu pai morreu, Acás, deixou o povo na miséria, deixou o povo sem condições alguma de prosperidade, porque consequências do pecado é destruição, né? O salário do pecado é a morte, diz a palavra. E agora vem Ezequias. O legado, ele pegou um legado destruído do seu pai. Que legal, né? Quando o pai não é sábio, entrega o que está entregando para o seu filho. Ao invés de entregar um reino, né, abençoado, um reino de paz, um reino seguro, um reino que realmente tenha lá o seu exército de proteção, um povo alegre, um povo que tenha a bênção do Senhor, porque aquele rei, ele tinha um papel fundamental de colocar o papel de levar o povo à adoração ao Senhor. Mas esse rei foi negligente, entregou um legado totalmente destruído. Que legado nós estamos entregando para os nossos filhos? Ou pensamos em entregar para eles? Olha, vamos ver o que Ezequias, o seu filho, recebeu. Está lá no segundo livro de Crônicas, ainda de 29, de 1 a 11. Vamos falar um pouquinho do rei Ezequias, filho desse negligente rei Acás. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi sempre é tido como um pai daqueles que obedecem, daqueles que cumprem as ordens que Deus passou para Davi, Davi passou para Salomão, e aí foram passando para as gerações, a dinastia, né? Então, sempre aqui, não que Ezequias fosse filho direto, né? Mas ele era da descendência
de Davi, mas olha a importância de falar como Davi, o pai, aquele que preservou a palavra de Deus e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, preste atenção agora, recebeu um reino destruído, como nós acabamos de mencionar, né? A negligência do seu pai, Acás. E agora no versículo 3 ele fala, ele, no ano primeiro do seu reino, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Está aqui o segredo. Você quer ter sucesso? Você quer ser abençoado? Vamos consertar o que está errado. E a primeira coisa, as primeiras decisões que ele tomou lá no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele foi lá e abriu, porque seu pai tinha quebrado os utensílios, tinha fechado o templo, e agora ele vai fazer o quê? Vai abrir as portas do templo para que o povo tenha acesso a Deus, para que o povo volte a buscar ao Senhor Deus. E as reparou, tirou toda a imundícia que nós vamos ler e você vai ver. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundície. Olha aqui, ele mesmo fala, e tirai do santuário a imundícia. Tudo aquilo que está imundo. Colocaram idolatria dentro da casa do Senhor, onde habitava a presença, a glória, o Shekinah de Deus. Conseguiram, né? Acás conseguiu trazer a abominação para a casa do Senhor. E agora o seu filho, que não recebeu esta informação, mas que com certeza ele viu, ele tinha no seu coração a semente da palavra de Deus, e ele viu os erros, os absurdos e as consequências que o seu pai tinha feito, porque meu pai só fez coisas desastrosas, só trouxe consequências danosas para nós da família e para o povo. Então ele, quando assumiu o reinado, ele tomou uma decisão, logo no primeiro momento, ele chamou lá os sacerdotes, os levitas, em praça pública, delegou uma ordem para que eles se santificassem e santificassem a casa do Senhor. Que sabedoria é essa deste jovem? Vamos nos santificar, vamos limpar toda essa impureza que o meu pai deixou. E olha o que ele fala, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do tabernáculo a imundícia. Porque nossos pais, agora ele vai fazer lembrança da situação em que ele pegou o reino, o legado que ele recebeu. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário de Deus de Israel. Estamos falando na época da lei, que tinham que fazer os incensos, as ofertas, tudo aquilo que a lei de Moisés ensinava, eles deixaram de fazer, deixaram de cumprir, deixaram de cultuar ao Senhor. É como se hoje nós também deixássemos de ir à casa do Senhor para oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tantas coisas que Ele nos fez. É como se nós negligenciássemos. Não, eu não preciso ir lá, eu não preciso adorar ao Senhor, eu não preciso servir esse Deus. Acás fez isso, mas agora Ezequias está vendo, não, vamos restaurar, vamos limpar, vamos voltar a fazer aqueles rituais que a lei exigia para adorar ao Senhor. Hoje, para adorar ao Senhor, depois de Jesus, para cá, o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, o livre acesso, nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus. Então nós podemos cultuar ao Senhor, nós temos as igrejas abertas, as portas abertas hoje, glória a Deus, depois de um período de confinamento em casa, hoje nós estamos podendo retornar para glorificar ao Senhor. Então vamos dar valor a esse momento de ir à casa do Senhor, como este jovem está dando valor. A casa estava fechada, as portas estavam cerradas, e ele, penso eu, seu pai não deu valor, seu pai afundou a nação, afundou a nossa família, mas ele estava dando valor, porque foi o primeiro ato que ele fez. Abre as portas, repara, santifica, põe em ordem a casa do Senhor, aquilo que foi destruído, vamos restaurar. Espero que você e eu possamos, como este jovem, ter esta sabedoria de dar valor a ir à casa do Senhor. E a casa do Senhor estava lá hoje de manhã, um bom grupo de pessoas louvando, servindo ao Senhor. E você que não pôde ir, eu sei que logo, muito breve, você poderá estar conosco. Eu sei, em nome de Jesus, que você que está com aquela saudade de ir à casa do Senhor, vai poder matar essa saudade e vai poder ir
Mas você que está impedido hoje, pelo motivo de você estar no grupo de risco, espera um pouquinho, né? Você está tendo esse privilégio também de poder assistir estas mensagens gravadas, mas você que pode ir, não deixe de ir. Aprenda essa lição com este jovem que viu o caos, viu a casa fechada e agora ele está dando valor. E primeira ordem é repare a casa do Senhor. E continuando a leitura do versículo 8, pelo que veio grande ira, ele está falando, nossos pais foram desobedientes, deixaram de fazer os holocaustos, deixaram de cultuar ao Senhor, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Olha, vocês estão vendo por que nós estamos nesta situação. Porque nós abandonamos, os nossos pais abandonaram os caminhos do Senhor. Por isto, sacerdotes, santificai-vos. E essa palavra serve para cada um de nós. Santifique-se ao Senhor a cada dia. Busque a santidade ao Senhor. O padrão para entrar no reino dos céus é a santificação. Esse é o padrão. Esse é o princípio básico, santificação, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Nós temos que nos santificar. E ele viu a importância de se santificar, começando com os líderes, aqueles que iriam oficiar no templo, aqueles que iriam fazer os rituais exigidos da lei para cultuar ao Senhor. Santifique-se. E nós também, o povo, vamos nos santificar. E olha ele continuando no versículo 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, lembrando daquele grande desastre, 120 mil morreram pela negligência de um rei. E os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro, aquelas 200 mil pessoas que foram levadas cativas pela negligência do seu pai Acás. E ele está lembrando, olha, estou trazendo à memória o que foi e o que eu quero fazer daqui para frente. O que era a causa e o que pode ser mudado, porque nós passaremos a adorar esse Deus verdadeiro. Versículo 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Eu quero um compromisso, não só a mim, não só eu como rei, mas eu quero um compromisso, vocês sacerdotes, eu quero um compromisso, você povo de Israel. Passe a adorar esse Deus. Vocês conhecem a história, a nossa história. Desde a forma como Deus nos livrou do Egito, toda a caminhada no deserto, todas as conquistas na terra prometida, e nós estamos na terra prometida, e hoje somos levados cativos pela negligência, pela desobediência, pelo fato de não adorarmos ao Senhor. Talvez muitos hoje estejam passando momentos de luta, de dificuldade, porque abandonaram os caminhos do Senhor. E se você abandonou os caminhos do Senhor, saiba que aqui nós temos uma lição. Israel, quando abandonou, teve as consequências. Mas agora o seu filho, que pegou um legado todo destruído, né? Nada de bom ele recebeu, mas ele está começando a mudar as coisas. Você quer ter a sua vida mudada, transformada? Tome uma atitude de mudança também. Se eu abandonei na minha caminhada, se eu abandonei os caminhos do Senhor, eu posso retornar. Eu posso olhar para trás e olhar para aquelas pessoas que me levaram um dia aos caminhos do Senhor, o quanto elas foram preciosas na minha vida, e quando eu abandonei os caminhos do Senhor, como eu estou por conta própria, como a minha vida declinou. Então analise isto, se vale a pena ficar longe dos caminhos do Senhor. Ezequias está fazendo o povo se lembrar, lembre-se povo, lembrem-se de como nós estávamos, e eu quero mudar essa situação, e nós vamos mudar, mas eu quero um compromisso. Precisa ter um compromisso. Deus quer compromisso, Deus quer fazer alianças, Deus quer ter intimidade com aquele que está disposto a obedecê-lo. Então ele fala assim, agora me tem vindo no coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Ele está falando com os sacerdotes, com aqueles responsáveis. E aí você vai ver a importância, como o povo começa novamente a cultuar ao Senhor, como há mudança, como há uma transformação. Então Ezequias, ele viu a importância, ele olhou o caos. É muito fácil quando você está recebendo um reino abençoado, próspero, está tudo maravilhoso, é muito comum você cruzar os braços e se acomodar. Agora, quando você
pega uma situação caótica, ou quando vem um problema assolador em cima da sua vida, você acha tempo para orar, você acha tempo para ler a palavra de Deus, você acha tempo de ir à casa do Senhor. É o caso aqui. Eles estavam em caos. E agora, vamos reparar. Vocês, sacerdotes, levitas, vamos colocar a casa em ordem. Vocês, inicialmente, são os primeiros a se santificar. Depois nós vamos fazer um concerto com o Senhor Deus. Compromisso. Deus não é Deus de brincadeira, é Deus de compromisso. Então, eles fizeram isso daqui. E no versículo 31, versículo 20 e 21, olha que a gente está lembrando aqui. 20 e 21. E fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração, o fez e prosperou. Você quer prosperar, meu irmão? Muitas vezes a gente luta, pedala e não sai do lugar. Nada e morre na praia. Não é um ditado popular? Muitas vezes a gente luta e não sai do lugar. Não consegue, não prospera. O momento da dor, da luta, é por um tempo. Mas permanecer eternamente no problema, não sair, aí temos que fazer uma avaliação. Temos que ver que algo errado está. Quando ele começou, fazer as coisas na casa do Senhor, reparou o templo do Senhor, começou a adoração, começou a cultuar ao Senhor novamente, começou a agradar ao Senhor, porque o seu pai havia desagradado, provocou o Senhor a ira. Não se brinca com as coisas de Deus. E agora, o que nós lemos aqui? Ele começou e fez tudo conforme o seu coração desejou para agradar ao Senhor e prosperou. Que coisa linda! Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Vamos prosperar, meu irmão? Vamos servir ao Senhor? Vamos estar firmes, grudados no Senhor? Mas quando a gente está grudado na casa do Senhor, não quer dizer que nós não teremos mais problemas, não quer dizer que a gente está imune à situação, não. O mundo é mau, os dias são maus, os dias são terríveis, são lutas constantes, lutas diárias, mas com o Senhor somos mais do que vencedores, é o que a palavra nos afirma. Então você pode imaginar que no meio do povo sendo, depois de um caos, começou a prosperar, uma nação prosperando. Eu oro para que o Brasil prospere, nós temos tudo para prosperar, tudo para ser um país de primeiro mundo. Nós precisamos ter simplesmente temor a Deus, responsabilidade. Esses homens que estão no poder precisam ter responsabilidade. Os homens que delegam leis nesse país têm que ter temor ao Senhor para fazer leis justas, para que o povo seja abençoado. E quando você tem um líder abençoado, no caso aqui, o rei Ezequias, que tinha temor ao Senhor, o povo é abençoado. Então ore pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria, discernimento do Senhor, para que nós, povo brasileiro, sejamos abençoados. Então, quer prosperar? Sirva ao Senhor, ore por esta nação, para que sejamos abençoados e que esta nação prospere, e ela vai prosperar no nome de Jesus. Existem muitas pessoas que estão orando e intercedendo por esta nação. E eu vejo agora compromisso, o povo fez o compromisso, os levitas, os sacerdotes fizeram o compromisso, o povo, a nação, começou a servir ao Senhor novamente e prosperar. Mas o inimigo não fica quieto, o inimigo não está contente quando você prospera, o inimigo não cruza os braços e deixa você prosperar. Por isso, na hora da bênção, na hora da prosperidade, agarre-se mais ao Senhor, fique firme, agradeça, cultua, louve. Não se acomode, pelo contrário, aí que você vai servir ao Senhor. Senhor, eu estava no caos, agora o Senhor me colocou bênçãos nas minhas mãos. Eu estava sem emprego, agora eu tenho emprego. Eu estava numa situação difícil na área financeira, o Senhor me ajudou. Eu estava na área da saúde, com dificuldades na minha vida, ou familiares, o Senhor prosperou, nos curou, nos abençoou. Agora eu tenho que agradecer, eu tenho que cultuar ao Senhor. Este é o papel. E aí, no meio dessa prosperidade, no meio desta paz que volta a reinar no povo de Israel, o que aconteceu? O rei da Síria, Senaqueribe, vem com grande potência bélica para destruir as tribos de Judá e Benjamim, o reino de Ezequias.
É lá no versículo 32, 7. Veja só o que nós vamos ler. Antes de ler o 32, 7, Senaqueribe faz ameaças. Ele vinha conquistando nações. E ele chega para o povo de Israel e fala, olha, esse Ezequias aí, o teu rei, está falando que vocês têm que servir esse Deus de vocês. Olha, os deuses das outras nações não puderam ajudar as outras nações. Nenhum Deus das outras nações que nós tomamos pôde fazer alguma coisa, quanto mais o seu Deus. Desafiou o Deus de Israel, desafiou o Deus Todo-Poderoso, desafiou aquele que fez com que o povo prosperasse. Mas Ezequias, o inimigo, começa a colocar pensamentos, ideias. Olha, não adianta servir esse Deus não vai te ajudar, esse Deus não vai livrar da nossa mão, nós temos um poder bélico muito maior do que vocês, nós já conquistamos outras nações e vamos conquistar vocês, se rendam. Era o que Senaqueribe, rei da Síria, falava. E olha então a postura de Ezequias, 32:7 do 2 Crônicas. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteio por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Irmão, você tem um líder assim, que tem fé, que tem temor, que tem confiança. O nosso Deus, é o único Deus. Não se atemorize, povo, exército, esta grande multidão, esse exército está com ele. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que batalha as nossas batalhas. E olha o versículo 8 que ele completa a sua confiança em Deus. Com ele, com Senaqueribe, o rei da Síria, está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Com ele está o braço de carne, o exército, o poder bélico, mas conosco está o poder, o rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder, o Senhor dos exércitos está conosco. E olha, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O povo confiava. Nós temos um rei que tem intimidade com Deus. Nós temos um rei que busca o Senhor Deus. Nós temos um rei que já mostrou que saiu do caos para a prosperidade e o segredo era servir. E nós estamos servindo. E esse Deus nos tranquilizou, porque ele confia e ele ora e nós oramos e ele mobiliza a nação em oração. Quando nós temos um problema, não é assim que nós fazemos, nós mobilizamos os irmãos para buscar ao Senhor e os irmãos, unidos em oração, oram, intercedem e a vitória vem. E assim o povo descansou. Versículo 8 agora, já lemos o versículo 21 e 22. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, ou seja, os seus filhos, dele o mataram ali à espada. Ainda os seus filhos mataram ele na casa do seu Deus. Depois que o seu exército, todos foram dizimados. Um anjo. Com ele, Senaqueribe, está a força do braço, mas conosco está o nosso Deus, aquele que peleja a nossa batalha. Que coisa linda ter um rei assim, um rei que tem temor a Deus, um rei que tranquiliza a nação, um rei que fala a nossa confiança não está no nosso poder bélico, nas nossas riquezas naturais, mas está no Senhor quem nos dá todas estas coisas. Que a gente possa pegar essa lição para nós, que escolha preciosa. O pai dele escolheu abandonar, teve uma morte terrível, não serviu ao Senhor e morreu em pecado. O filho pegou o caos e transformou em prosperidade. Teve problemas, sim, mas se manteve firme e conseguiu a vitória sobre este grande rei, o rei da Síria, Senaqueribe. Então, felizmente, a gente sabe que o obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência, Deus quer a obediência, quer compromisso, quer seriedade. E finalmente, Ezequias, nós conhecemos a história de Ezequias, ele fica doente. E o profeta Isaías vai lá e fala, olha, põe a tua casa em ordem, porque sempre temos coisas para colocar em ordem. Estamos falando de um rei que a gente viu muitas coisas preciosas que ele fez. Voltou a fazer o povo buscar ao Senhor, teve grandes vitórias. Mas ele tinha coisas para consertar, isso serve de lição para nós. Não pense que você, uma vez salvo, sempre salvo. Não, permanecendo fiel nos caminhos do Senhor, nós vamos herdar a eternidade. Mas se desviarmos, se abrirmos brechas,
Se olharmos para as coisas do mundo, se nos envolvermos nas coisas do mundo, se deixarmos de servir a esse Deus maravilhoso, temos coisas para consertar. Põe a sua casa em ordem. E nós conhecemos aquela oração de Ezequias, quando ele recebe esta notícia do profeta, ele vira o seu rosto na sua cama, porque a sua doença era doença de morte, para a parede e chora amargamente. E o Senhor então ouviu a oração dele, e o profeta estava saindo lá no pátio, quando ele fala para o profeta, o Senhor fala para o profeta, volta, fala para Ezequias que eu vou prolongar mais 15 anos da sua vida, mais 15 anos. Você está vendo como é importante servir esse Deus e obedecer? Quando você ora, ele ouve, ele responde. Então você tem que estar sempre conectado. Não vai pegar uma ligação, deixa de pagar a conta, você vai precisar do telefone, você não pagou a conta, não tem a linha. Mas se você estiver sempre em dia com a tua conta paga, com o teu relacionamento em dia com Deus, a qualquer momento você pode invocar esse Deus e ele vai te responder. Ezequias então foi abençoado por mais 15 anos, foi acrescentado na sua vida. Então ele escolheu servir a Deus, ele teve uma ótima escolha. E agora nós vamos ver o seu filho Manassés, filho de Ezequias, que nasceu nesses 15 anos que a sua vida foi prolongada. Então vamos ver a escolha de Manassés, né? Acás escolheu abandonar os caminhos do Senhor, morreu em pecado, não teve a salvação. Ezequias pegou o caos, decidiu consertar tudo aquilo que o seu pai havia destruído, e agora ainda Deus deu vitórias, prosperou, deu vitórias, ainda prolongou os seus dias. Isso que Deus faz. Agora vamos ver Manassés, que recebeu agora um reino abençoado. Você concorda? Não recebeu como Ezequias, o seu pai, recebeu. Ele recebeu um reino abençoado, porque o seu pai fez aquilo que era reto, aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Segundo Crônicas 33, de 1 a 10. Acompanha comigo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Puxa vida, não aprendeu nada. O seu pai fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Ou seja, todos aqueles altares aos ídolos, o seu pai Ezequias tinha destruído, e agora ele tornou a edificar. E levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, toda a idolatria voltando para Israel. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Lá no templo, na casa do Senhor, ele edificou altares a deuses pagãos. E Deus tinha dito, nesta casa que Salomão edificou, que Davi projetou, Salomão edificou, Deus tinha prometido, estará o meu nome eternamente aqui. Edificou, versículo 5, edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. E fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Meu irmão, a escolha é nossa. Ele sabia, porque ele tinha aprendido do seu pai. E ele fez tudo aquilo que o seu pai tinha mostrado a ele, que era a abominação. E ele volta a fazer, é como se fosse uma rebelião. Um garoto novo, sem experiência. Eu sou rei, agora eu faço o que eu quero, eu não tenho tempo de ficar cultuando o único Deus, eu tenho que agradar todos os demais deuses. E ele fez isto aqui, desagradou, provocando o Senhor a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu meu nome para sempre. É lá que ele coloca ídolos. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. Eu vou prosperar, o meu nome vai estar eternamente nesta casa, contanto que vocês façam aquilo que vocês têm aí da lei de Moisés.
os estatutos, as leis, os cerimoniais, as instruções, os cultos na casa do Senhor, para adorar ao Senhor. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E pior. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Que coisa terrível! Sabiam que não podiam fazer, fizeram, provocando o Senhor a ira, birra. Sabe aquela pessoa que quer desafiar ao Senhor Deus? Quem é o homem? Quem é o homem? E o Senhor falou, protestou, falou ao povo, falou a ele e ao povo, e eles não deram ouvidos. Não deram ouvidos. O Senhor fala, através de mensagem, através de louvor, através da palavra, através de sonhos, visões, profecias, fala e fala de muitas formas. Cabe a nós ouvirmos, cabe a nós estarmos dispostos a ouvir. Deus fala sempre, sempre mostra que estamos errados. Ele quer nos consertar, Ele quer que a gente volte aos seus caminhos, abandone os caminhos errados. E Deus percebe quando você está se desviando, Ele já tenta mostrar para você. Então, e às vezes Deus precisa usar de disciplina. Olha o versículo 11. Não, versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria. Novamente, um outro príncipe, um outro rei da Síria vem contra eles, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Consequência do pecado. Provocou o Senhor a ira? Deus, pela sua infinita misericórdia, vai disciplinar. Se você não ouve por bem, você vai sofrer na pele. Quantas vezes nós precisamos sofrer na pele para dar ouvidos? Às vezes um filho não ouve a instrução do pai. Então, o amor de Deus é tão grande que vai permitir que você passe situações difíceis para poder valorizar aquilo que o meu pai falou, aquilo que eu aprendi, aquilo que a palavra tinha me tocado e eu não dei crédito. Então, Deus usa de formas para trazer você de volta. Versículo 12. E ele, lá, cativo, sendo levado cativo, um rei, perdendo o seu reino, sendo levado cativo por uma outra nação. Bem diferente do seu pai, né? Seu pai conquistou o rei da Síria, destruiu o poder bélico do rei da Síria. E agora ele, seu filho, que escolheu abandonar os caminhos do Senhor, fazendo tudo aquilo que era abominável, cai nas mãos do rei da Síria, o outro rei, né? Novamente. E agora, versículo 12, e ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhes fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém e o seu reino, e então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Quem ouviria um homem que trouxe idolatria, que pegou seus filhos e ofereceu em sacrifício, queimando seus filhos aos ídolos? Quem ouviria? Você ouviria? Você daria crédito? Você daria uma segunda chance? Não. Mas Deus olha o coração. Quando a pessoa se humilha de coração, sinceridade, Deus ouviu, restaurou novamente a ele, deu oportunidade para que ele voltasse e reconhecesse. E ele tirou, versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, aquilo que ele tinha feito, e o ídolo, como também os altares que tinha edificado nos montes da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele as ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servissem ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração e tudo o que ele fez. 3 escolhas. Acás, o seu avô, escolheu abandonar os caminhos do Senhor, afundou a nação, destruiu a nação, levou a nação à idolatria, morreu em pecado. Ezequias, seu filho, que pegou o legado todo destruído, reparou o templo, fez um compromisso com o Senhor, com os levitas, com os sacerdotes, santificaram-se, limparam toda a imundícia, prosperou, teve lutas, mas teve vitórias, entregou um reino perfeito para o seu filho. Seu filho Manassés
voltou ao pecado do seu avô, trazendo idolatria, teve a consequência, Deus o disciplinou e ele se arrependeu, se humilhou e Deus restaurou. Consequências das nossas decisões. Qual é a decisão? Qual é a tua escolha? Obedecer a Deus, servi-lo ou abandonar os caminhos do Senhor? É muito importante. Nós hoje estamos comemorando o Dia dos Pais. Os pais têm um papel fundamental no lar, de levar a sua família aos pés do Senhor, de insistir que a sua família permaneça, se está nos caminhos do Senhor, e se não estiver, lutar para que a sua família esteja. Você, pai, é o primeiro a incentivar a sua família a servir ao Senhor. Como rei, tinha que ser o primeiro a fazer uma aliança com Deus para que o povo seguisse. E nós, como servos de Deus, como líderes das nossas casas, temos esse papel também, como o rei da nossa casa, o rei da nossa família. Então vamos servir, vamos escolher servir ao Senhor. Não vamos tomar decisões erradas. Espero que você aprenda com esses três, o avô, o pai e o filho, o neto, que você possa tomar a decisão certa de permanecer nos caminhos do Senhor. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse tempo. Após essa mensagem, tem mais um louvor que eu gostaria que você ouvisse, participasse e cantasse junto também. Vamos orar, lembrando como de manhã nós fizemos na igreja, orando pelo pastor Nilson, que está na UTI, está precisando das nossas orações, e ore constantemente, porque ele é um servo do Senhor, ele está nas mãos do Senhor, e eu creio, Deus é Deus Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas. Ele e os demais enfermos, vamos levantar um clamor ao Senhor neste momento. Pai amado, obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu, que esta palavra possa tocar os corações daqueles que necessitam ouvir este recado dos céus, e que possamos colocar sempre a nossa casa em ordem e valorizarmos os ensinos, os princípios e a Tua palavra, que é viva, que é revelada aos nossos corações. Também oramos por aqueles que estão enfermos, em especial o pastor Nilson, Senhor, que está naquela UTI, mas ele é teu servo, ele é propriedade do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, levantamos um clamor, uma súplica ao Senhor, que o Senhor o visite, que o Senhor o restaure naquele leito de UTI, e que o Senhor possa estar dando vida, saúde e vigor. E também a pastora Gilda, a Raquel, o Rafael, toda a família, Senhor, esteja ali consolando, confortando, venha como um bálsamo através do teu Espírito Santo, para que neste momento, Senhor, de luta, eles saibam que existe um Deus que está presente em todos os momentos. E todos que estão enfermos nos hospitais, Senhor, todos que carecem da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua compaixão, nós oramos e entregamos todos eles nas Tuas mãos. Oramos por este país, Senhor, liberta este país, salva esta nação, que esta nação se prostre diante de Ti. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Um finalzinho de Dia dos Pais abençoado com a sua família, e que você possa estar domingo que vem conosco no culto presencial às 9 da manhã. Temos cultos também postados durante a semana. Assista e compartilhe essas mensagens que têm sido grande bênção. E que o Senhor te abençoe ricamente. Receba a bênção do Senhor. Pai amado, obrigado por esse dia maravilhoso, e que o Senhor continue abençoando o teu povo, a tua igreja. E cada pai, Senhor, dando sabedoria, discernimento e a orientação do Senhor em todas as suas decisões, é a nossa oração. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço gostoso, você que está com a tua família aí, dá um abraço apertado em cada um, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.